Olá, meus alunos queridos do Colégio Céus. Um bom dia a vocês, um bom sábado. Então, pessoal, vamos lá para a nossa próxima matéria aí. E a gente falou aí sobre anatomia. Eu queria já deixar aqui, pessoal, para vocês, que qualquer dúvida sobre o conteúdo da anatomia que a gente terminou aí, vocês podem estar tirando comigo as dúvidas lá no grupo, pode me chamar também no particular. Eu coloquei lá no nosso grupo, no grupo do YouTube, aliás, no meu canal lá do YouTube, alguns vídeos para vocês estarem olhando também, que vai ajudar a fortalecer aí o conhecimento da anatomia. Então é muito importante que cada vez mais a gente aprenda sobre aquilo que a gente vai aplicar na prática como técnicos de enfermagem. Então, pessoal, nós vamos começar hoje uma nova matéria que é a farmacologia e vocês vão estar aí a vida de vocês o tempo todo trabalhando com medicamentos, né? Então vocês vão estar aí fazendo a administração dos medicamentos, né? Vão estar também trabalhando com a estocagem desses medicamentos, armazenamento desses medicamentos, manipulação desses medicamentos. Então é muito importante que você tenha um bom aproveitamento aí dessa matéria, tá certo, pessoal? Então, alguns princípios básicos, pessoal, a gente precisa entender antes da gente entrar no estudo aí dos fármacos, falar sobre as vias administrativas. É muito importante que você saiba alguns princípios básicos da farmacologia. E aí nós vamos começar aí primeiro pela definição, né? O que é a farmacologia? Pessoal, a farmacologia é o estudo dos fármacos, tá certo? E aí a gente já vem trazendo o que é um fármaco. Então, um fármaco, pessoal, ele é qualquer substância que é capaz de alterar a função dos organismos, do organismo, né, vivo. Então, qualquer substância que é capaz de alterar a função de organismos vivos, e aí a gente já espera aí a ação desses medicamentos, pelo menos por 3 razões que a gente toma os medicamentos ou a gente administra um medicamento, a gente espera aí pelo menos 3 ações desse medicamento, né? Ou seja, 3 efeitos desse medicamento. O efeito terapêutico, né? O efeito tóxico que pode acontecer e um efeito profilático, né? Ou seja, você está esperando que aquele medicamento produza em você alguma defesa preventiva aí para evitar a instalação de uma doença, né? Então, os medicamentos, o que a gente espera dele, pessoal? Um efeito terapêutico, e aí a gente tem aí as reações adversas, efeitos colaterais, que vocês vão ver que são os efeitos tóxicos, ou seja, aqueles efeitos que a gente não espera dos medicamentos. E aí a gente tem também os efeitos profiláticos dos medicamentos, e a gente pode colocar, por exemplo, a vacina como um desses medicamentos profiláticos, ou seja, a vacina é utilizada para que a gente produza, né, uma imunidade contra determinadas doenças e com isso aí a gente tem a ação como se fosse um medicamento, tá certo, pessoal? Então, um fármaco ele é qualquer substância que é capaz de alterar a função de organismos vivos, que é utilizado para o tratamento de doenças, né? Dessas doenças para os efeitos curativos, né? Ou sintomáticos, né? Aqueles sintomas que são apresentados, você espera que ele cure alguma doença, não para isso que é administrado um medicamento. Então, pessoal, a gente vai aí trazer algumas definições importantes, porque a gente tem, por exemplo, aí as pessoas colocarem como termos sinônimos, né, ou seja, genéricos, algumas nomenclaturas. Por exemplo, remédio, achar que remédio é a mesma coisa que medicamento, que é a mesma coisa que fármaco, que é a mesma coisa que um princípio ativo, que é a mesma coisa que droga, né? Vocês vão observar nessa aula de hoje a diferença entre essas nomenclaturas, tá certo? Então nós vamos começar aí definindo o que é um remédio, né? Um remédio, pessoal, é qualquer substância ou recurso que é utilizado para obter uma cura ou um alívio de alguma doença, de algum sentimento, né? Então o remédio, ele traz aí pra gente, o remédio, tudo aquilo
que traz uma cura, um alívio momentâneo daquilo que você está sentindo, seja físico ou seja emocional. E é importante que você tenha essa visão ampliada aí de saúde, né? Que a saúde não é só a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental, emocional e a nossa saúde social também. Então, pessoal, o remédio, a gente tem alguns exemplos aqui, ó. O remédio, por exemplo, uma música. Você ouviu uma música, você estava se sentindo mal, ouviu uma música e aí aquela música produziu em você alguma cura momentânea, um alívio, pode ser considerada aí uma musicoterapia, né? Onde a música foi utilizada como um remédio. E aí a gente tem outros exemplos, por exemplo, um chá, estava se sentindo mal, tomei um chá, comecei a me sentir melhor. Não pode ser considerado um remédio, né? Então foi um remédio porque te aliviou os sintomas naquele momento. E aí a massagem, por exemplo, a gente tem o livro, as pessoas fez a leitura de um livro, se sentiu melhor, aquele livro pode ter atuado como um remédio, né? Então, o remédio ele é qualquer substância ou recurso utilizado para trazer ou obter uma cura ou alívio, tá? Então, isso é um remédio. Ah, não sei se vocês já ouviram, né, a expressão, foi um remédio para minha alma, né? Então, tem algumas coisas que funcionam como remédio, tá certo? E aí a gente tem a diferença de remédio para medicamento, pessoal. Já os medicamentos, né? O medicamento ele é um produto farmacêutico, uma forma farmacêutica que contém o fármaco, geralmente em associação com adjuvantes farmacotécnicos. Ou seja, medicamento, pessoal, ele às vezes não tem uma única substância. Você vai ter várias substâncias e essas várias substâncias reunidas, né, são considerados um medicamento. Só que a gente tem que entender que o medicamento ele é um produto farmacêutico, né? Então a gente tem alguns exemplos, por exemplo, aí de uma pomada, os comprimidos orais, e aí a gente tem os medicamentos injetáveis, os xaropes, que são os medicamentos de uso, né, oral. Então a gente tem vários tipos aí de medicamentos, né? Então os medicamentos aqui a gente tem a associação, né, de vários adjuvantes farmacotécnicos que vão se juntar para formar um medicamento, tá? Então medicamento, diferença de medicamento para remédio, né? O medicamento ele é um produto farmacêutico e o remédio não necessariamente vai ser um produto farmacêutico. Pode ser qualquer coisa que te aliviou a sua dor, os seus sintomas aí. E aí a gente tem aqui também o que é um fármaco, pessoal. O fármaco ele já é uma substância química conhecida e de estrutura química definida, dotada de propriedade farmacológica e um sinônimo dela, né, tem o sinônimo princípio ativo. Né? Então, o fármaco, pessoal, é uma única substância, né, conhecida e de estrutura química definida, né? Então ela vai produzir, vai ter uma propriedade farmacológica. E aí o princípio ativo daquele fármaco é o que se espera, né? O que se deseja daquele fármaco. Então, diferente medicamento como se fossem vários fármacos associados e o fármaco não, né? O fármaco ele já é uma única substância conhecida, né? E que tem uma estrutura química que foi estudada, né? E foi aí observada que traz os seus efeitos, né? Dentro do que, pessoal? De um organismo vivo, tá certo? E aí a gente já falou aí da definição do remédio, dos medicamentos, de um fármaco. E aí a gente tem agora a droga, né? A droga já é uma substância que ela pode ser natural ou sintética, ou seja, ela é natural, você encontra, por exemplo, a maconha, né? A maconha é considerada uma droga. É uma substância o que, pessoal? Natural. Ou sintética. Sintética ela foi produzida, né? Então, uma droga que foi produzida, que ao ser introduzida no organismo, ela vai modificar as funções, com exceção para os alimentos, tá, pessoal? Então, nós temos aí as drogas como uma substância natural ou uma substância criada em laboratório, né? Que ao ser introduzida no organismo, ela vai modificar suas funções, tá certo?
E aí nós temos a farmacologia, né, pessoal? Então nós temos aí a farmacocinética e a farmacodinâmica. Pessoal, são dois princípios que você precisa entender bastante, né? Farmacocinética e farmacodinâmica. Se você pegar a bula do medicamento, você vai ter que cada droga, né, cada medicamento, ele tem a sua farmacocinética, né, e a sua farmacodinâmica. Então você tem um medicamento e aí você tem essas duas definições do que aquele medicamento vai provocar, né? Então o que é farmacocinética, pessoal? A farmacocinética é o caminho que o medicamento vai fazer até ele ser eliminado, né? Ou até ele produzir o seu efeito. Então a farmacocinética é esse caminho, né? Cinética significa movimento. Então quais são os movimentos que esses medicamentos vão fazer dentro do seu organismo para promover o que? O seu efeito, né? E a farmacodinâmica, nós vamos ter a definição aqui, pessoal. Então vamos lá, ó, a definição, né, de farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética, então lembra que a gente falou do caminho? Então qual vai ser esse caminho que eu preciso saber? Como que vai ser a absorção desse medicamento, né? Como que ele vai ser distribuído? Como que vai ser essa transformação, essa biotransformação desse medicamento no meu organismo? E como que ele vai ser eliminado, né? Então, a farmacocinética ela vai trazer esse movimento desse medicamento dentro do seu organismo. Ele vai trazer esse caminho que o medicamento vai fazer para produzir o seu efeito. Então, nós temos aí, dentro do estudo da farmacocinética, a absorção desse medicamento, a distribuição dele, a sua biotransformação e de que maneira esse medicamento vai ser eliminado. Então, isso envolve a farmacocinética. E a farmacodinâmica, pessoal, a farmacodinâmica, a gente já vai entender como que vai ser o funcionamento desse medicamento, né? Qual que vai ser o seu local de ação, qual que vai ser o mecanismo de ação e qual vai ser o efeito esperado daquele medicamento. Então, disso que vai ser tratado aí a farmacodinâmica, né? Se eu tomei um medicamento para dor de cabeça, qual que vai ser esse local da sua ação? E que mecanismo vai acontecer? E quais são os efeitos que eu espero para essa dor de cabeça, né? Para o alívio desse sinal ou desse sintoma, né? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira parte aí do ensino e da introdução à farmacologia. Vamos agora, no nosso próximo vídeo, aprender aí e prosseguir com o conteúdo, tá certo? Então, até daqui a pouco.